Boa noite! Esse é mais um episódio do podcast Elas Ensina. E diretamente de Belgrado, oi Dani! Oi, Nanda, tudo bem por aí? Tudo jóia? Tô vendo que nossa estante tá mais bonita. Temos novidades? Temos parceiros novos. Agora a Casa e Tal tá com Elas Ensina. Eles ficam no shopping Cidade. Tem duas lojas maravilhosas, uma só com itens de Natal e outras com decoração em geral. E para os nossos seguidores, 10% de descontos na loja de Natal. Então corre lá! Opa, eu adoro decoração de Natal. Quando eu chegar em Salvador, pode deixar comigo. Agora, Nanda, antes de começar, eu quero saber só o seguinte: quem é o nosso convidado de hoje? Eu soube que ele é uma lenda da música baiana. Ah, Dani, o nosso convidado dispensa apresentações, mas merece todas. Filho de Osmar Macedo, cresceu no coração da música baiana e se tornou um dos grandes nomes da nossa cultura. Músico, compositor, inventor, ele ajudou a eternizar o som da guitarra baiana. É fundador da banda Cor do Som, sucesso que marcou gerações. Com a trajetória cheia de histórias, energia e amor pela música, ele é sinônimo de carnaval, alegria e talento. Seja bem-vindo, Armandinho. Alô, alô, que maravilha, viu? Obrigado aí por esse convite. Tô aqui com Elas em Cena, ó, pra aqui, ó. Por isso chame, Muito chame, chame, bem. chame, gente, e a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta é um verdadeiro chame, 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 gente. Já, Opa, que beleza, Nanda. Já já, começamos com tudo. já começamos com a energia lá em cima, né, Armandinho? E eu já queria saber, você cresceu no meio de instrumentos, trios, invenções. Em que momento você percebeu, não posso fugir da música? Olha só, desde pequenininho que eu tenho essa ligação com meu pai. Minha mãe não queria, minha mãe queria que a gente estudasse, fosse médico, engenheiro, qualquer outra coisa, menos músico. Que ela já tinha, meu pai sempre tinha que sair, porque meu pai tinha metalúrgica e tal, tinha todo um trabalho, e só no finzinho de semana é que ele tinha aquele encontro com o Dodô, né, com os músicos, aquela coisa assim, bem amadora até. Eles não foram profissionais da música, né? Mas eu perdi a minha mãe com 8 anos de idade. Foi a partir daí que eu deslancho. Entro de cara assim com o instrumento, aí começo a aprender. Com 10 anos, meu pai já fez um trio elétrico para mim, o trio Mirim. E eu já saía tocando no carnaval. Eu tinha paixão por aquilo ali, que eu via meu pai durante o carnaval, né, sair da metalúrgica com aquele trio. Eu chorava, eu quero ir. E meu pai dizia: aprenda a tocar que eu te levo. Que massa. Então eu tinha que aprender. No que eu aprendi, ele não contou conversa. Eles não faziam mais o trio elétrico, né? Que meu pai parou em 60, 61. Ele e Dodô, né? Cada um tinha seu trabalho. Dodô era eletrotécnico, trabalhava com rádios. Meu pai tinha metalúrgica, trabalhava para construção civil e era um trabalho, uma trabalheira danada, né? Que ocupava o tempo dele todo. E ele viu ali em mim a possibilidade da continuação, né? Os trios elétricos já estavam, né, crescendo, virando a atração do carnaval nos anos 60. Ele aí viu a possibilidade de dar para eu fazer um triozinho pequeno numa caminhonete e botar Armandinho lá e botar Osmar apresenta seu filho Armando. Né? Aí botou Osmar e Dodô aos foliões, era uma apresentação minha mesmo. E daí em diante, gente, eu não quis mais parar. Eu com 15 anos, né? Ai, minha mãe, se visse isso, eu toquei no programa A Grande Chance da TV Itapuã, que era da Rede Tupi Televisão, e ganhei aqui na Bahia e fui para o Rio de Janeiro. Lá eu fiz uma apresentação no Teatro Municipal, com o júri, transmitindo na televisão. Naquela época saía aquele videotape espalhava pelo Brasil quase todo. E eu fiquei muito conhecido como menino do bandolim, né? Com 15, 16 anos de idade, eu começo a minha vida profissional, a gravar discos, e morei um ano no Rio de Janeiro.
Foi uma loucura para a família, porque eu parei de estudar. Meu pai, não, meu filho, você vai aproveitar isso O aí momento. que aconteceu, né? Porque vai ser... Para mim, valeu mais do que um ano de escola, e meu pai já dizia e sabia disso, né? E eu sei que a minha vida começa a partir daí, e a partir dessa grande chance eu começo a ser contratado do trio, era o Jacaré, o Saborosa, né, o Garrafão, aqueles trios antigos, né, de cornetas, que todos seguiam o modelo que meu pai inventou junto com o Dodô. Entendi. Dodô, que foi o rei da eletrificação, e meu pai da É isso que eu quero trieletrização. saber, Armandinho. Deixa eu lhe interromper. É isso que eu quero saber, porque eu adoro saber das histórias, da origem. Aham, Ah, eu sou louca por isso. Você sim. está contando essa história aí, que história bacana. Você começou desde os 8 anos, já aprendeu a tocar o instrumento e aí Aham. deslanchou. Mas tem três coisas que a gente, que é baiano, a gente sabe muito bem. Mas eu quero que você explique como foi a origem da fubica baiana, Uhum. da expressão trio elétrico, que não é o que todo mundo pensa, não, que eu já É. sei, e também Exato. da guitarra baiana. Eu gostaria que você explicasse sobre isso um Conta pouquinho. pra gente. É muita história, viu, gente? Repare. O nome, quando eles se lançaram, quando o Dodô descobriu a eletrificação, né? E meu pai que tocava aquele cavaquinho com afinação de bandolim desde menino, porque minha avó, minha tia, tinha um bandolim em casa que ele aprendeu, mas aí com 12, 13, 14 anos ele queria levar para a rua, ela não deixava, era um bandolim de cuia italiano, com madrepérolas e tal. Ele aí foi na Eita, loja de música e comprou o mais barato que tinha, era o cavaquinho, e afinava como bandolim. Aí ele estava inventando uma forma de tocar que depois eu chamei de guitarra baiana. Né? Então ele, com essa descoberta assim do cavaquinho com afinação de bandolim, é que ele conhece Dodô anos depois, já nos anos 40, no decorrer, a partir de 42 eles contavam isso. E Dodô começa a fazer uma captação para o cavaquinho dele e para o violão. E aí meu pai dava microfonia, aí meu pai abafava, enchia de pano, enchia de flanela, estopa a caixa do instrumento, até que eles olharam, não precisa da caixa. Meu pai estava todo dia, né, mirabolando coisas e tal, e Dodô também, um inventor, né? Digo, não, então vamos fazer sem a caixa. Aí fazem um cepo maciço, né? E os amigos na brincadeira dizem, é um pau elétrico, né? Aí que vem essa história do pau A elétrico. expressão, E né? é a partir desses instrumentos maciços que quando liga no amplificador, aí que foi uma coisa fenomenal, né? Aí aumenta aquele volume que ninguém eita, conhecia nada nos anos 40 que pudesse ter aquele volume imagino. todo. E eles ligavam naquela corneta metálica, o cavaquinho, então, era perarararara, gritava, e meu pai adorava aquilo. E um belo dia, o meu avô chega com um carro lá, um Hudson. Aí, poxa, o Dodô ligava, porque levava para a Ilha Itaparica, para os lugares que não tinha luz, e ligava em bateria de carro. Aí o meu avô foi quem teve esse saque, né? Meu avô Armando. Ele é o pai da minha mãe. Né? Ele aí, vamos botar ali no carro, vamos acordar um amigo ali que é aniversário dele, já era tarde da noite, né? Aí botaram no carro, mas nisso, né, de ligar no carro, tocar o parabéns na casa do amigo, vai chegando o carnaval e vem uma orquestra de frevo para Salvador tocar, e meu pai adorava o frevo, quando viu aquela loucura com os frevos, ele, não, é a música. Aí veio, meu pai tinha uma fobica, né, em casa. Vamos botar na fobica, que já é um carro velho, a gente pode quebrar ele na rua mesmo, não tem problema. E aí arrancou o banco de trás e tal, ele Dodô subir e a percussão ia que nem bloco andando no asfalto, né? E aí Que ligou. massa. Quando ligou aquela corneta lá com perarara, que aí pô, o povo enlouqueceu, né? Eles aí se empolgaram. Endoidou. E primeiro ano fizeram na calçada, né? Na Cidade Baixa. Segundo ano, com a orquestra de frevo saiu na rua, eles levaram lá para a Rua Chile. Da Rua Chile, eles resolveram entrar no circuito oficial do carnaval, onde tinha o curso oficial e que vinha a cavalaria com os clarins, puxando aqueles carros alegóricos com a princesa, a rainha do carnaval, Rei Momo.
E vinha Massa. aquela... E eles botaram na contramão e entraram de frente. Aí vamos Eita. tocar quando chegar lá na frente. Aí quando chegaram na frente, perereré, aí tinha os cavalos com os clarins, começaram a empinar, começaram a bagunçar. E já tinha um povão atrás deles. Eita. Foi uma loucura. Quase foram presos, né? A polícia ia prender, Meu aí o Deus, povo imagina. solta, solta. Aí a polícia, então leva essa geringonça para o outro lado da rua, aqui não pode. Aí pronto, eles não podiam, mas o negócio fez tanto sucesso que eles resolveram no ano seguinte, meu pai tinha metalúrgica e uma caminhonete, vamos botar na caminhonete e os percussionistas vão em cima, para não ficar tudo cansado andando e tal. Aí botaram os percussionistas em cima, eles no mais alto ia meu pai Dodô. Só que no conjunto que eles faziam em casa, nas festinhas, tinha um terceiro que entrava. Era dupla elétrica, porque a novidade era ser Ah, elétrico, né, na época. elétrico. Estava surgindo enceradeira elétrica, ferro elétrico, torradeira elétrica. Eu me lembro que falava, na casa dele tem tudo elétrico e tal. Então era a novidade e eles eram elétricos, então era uma dupla elétrica. Quando o Temi entrou, Dodô fez um triolim para ele também, eletrificado. Aí eles botaram, poxa, já é um trio elétrico aqui. Aí botaram o nome do conjunto. O nome pegou, porque já tinha trio nordestino, trio iraquitã, já tinha muito trio. Na Entendi. época era o tipo de formato, né, de grupos que se fazia. E eles fizeram um trio elétrico, o nome do conjunto. O nome ficou forte, mas só meu pai Dodô é que eram os companheiros junto, que estavam sempre, sabe, não era uma banda assim toda formatada, não, os integrantes, não era assim. Tinha um que vinha, outro que não vinha, às vezes era maior, menor, era sempre um aglomerado de amigos que tocavam e gostavam. E o Temístocles Aragão, ele era um terceiro que entrava ali e que gerou o nome. E eles botaram, quando saíram na caminhonete, aí meu pai escreveu lá na lateral, o trio elétrico, que era o nome do conjunto. Mas só ia meu pai e Dodô, até porque o som não tinha divisão de canais, de nada, entrava tudo no mesma amplificação, para não embolar. O violão ficava no grave, o cavaquinho ficava no agudo e projetava bem o som. Então saíam eles dois, por isso que foram só eles dois e com o nome de trio elétrico. E o Só elétrico. que entrou um patrocinador, a Fratelli Vita, Guaraná Fratelli Vita e tal, no terceiro ano ou quarto ano e tal, e eles passaram para o caminhão da Fratelli Vita. Aí meu pai já projetava uma estrutura, né, na metalúrgica e tal, fazia e escreviam sempre o nome do conjunto, o trio elétrico. Né? O trio elétrico é o conjunto, não chamava nem de banda. Lá pelo quinto ano, aí os outros iam comprando, procurando saber, os músicos da época, né, viam aquilo, ficavam todos encantados, né? Aquilo era uma novidade. Ainda não tinha chegado a música americana eletrônica com guitarra, nada disso. Ninguém conhecia, então só conheciam mesmo aquele cavaquinho elétrico e o violão de Dodô. E eles iam lá e Dodô fazia os captadorzinhos e vendia, né, para os meninos, e eles botavam nos cavaquinhos, todos fazendo igualzinho como eles faziam, porque era como se fosse uma fórmula, né, de som que era perfeito e tinha que ser daquele jeito. Então eles seguiam aquilo ali, aí botavam o cavaquinho, violão, aí lá vem lá, quando chegou no carnaval, eles estavam tocando, aí lá vem lá outro caminhão com a banda Cinco Irmãos. Aí vem outro também, a banda Atlas. Eram as bandas da época. Não era banda, conjunto. Os conjuntos. Conjunto Cinco Irmãos. Conjunto Atlas. E aí o povo é que falava, lá vem outro trio elétrico. Lá vem outro trio elétrico. E meu pai e Dodô ficavam doidos. Até meu tempo eles falavam, o trio elétrico somos nós. Nós é que somos o trio elétrico, é o nome da gente aqui e tal. É o nome do conjunto, O né? povo não quis saber, não. Todos que chegavam, aí chegou o Tapajós, anos depois, aí lá vem outro trio elétrico, e O o povo, nome todo mundo incorporou o nome, né, Armandinho? incorporou e o nome do conjunto deles passou a ser, anos depois, meu pai fez uma música, né, que era o frevo do trio elétrico, né, ele é
Abra-las, minha gente, que o frevo vai passar. É o famoso trio de Dodô e Osmar. Aí que ele fala no nome do Dodô e Osmar, porque meu pai era quem fazia as músicas, né? Ah, Os arranjos e tal. Eu gostava muito de frevo. Ele era filho de pernambucano, meu avô era pernambucano. Então meu pai dizia que ah, herdei o micróbio do frevo, né? Tinha essas coisas que o pernambucano gosta muito de falar, né? E meu pai tinha isso, essa adoração pela música, e era a música realmente que fervia, né? Na rua. devia, Não é. tinha jeito. Quando tocava esse Vassourinhas, essa história, né, de O povo esse, endoidava. esse ritmo endoidava mais do que as marchinhas cariocas. Que marchinha era aquela quanto riso, ó, quanto aquela coisinha, e frevo não, era Bem animado, é. É, era um negócio mais é mais fervendo mesmo. contagiante. Então foi a música que realmente pegou e que fazia aquela vibração, né? Meu pai ficava, é um rolo compressor atrás do trio, essa massa de gente, porque ninguém, não era um trio de artistas, era quando tocava um trio elétrico, o povo não queria nem saber, ia atrás. Hoje vão atrás do artista, né? É engraçado que o carnaval virou esse festival, né, de Virou. música, né, que as pessoas vão para ver o famoso lá, mas antigamente não, quando tocava um Naquela cavaquinho lá época, em não. cima. E eu fui criado, né, com essa história, com essa paixão, apesar de que meu pai tinha muito com o bandolim, o chorinho, né, a música brasileira, era o Jacó do Bandolim, o Valdir Azevedo. Eu conheci esses todos quando fui tocar com 15 anos no Rio. O Valdir ia me buscar na televisão, o Valdir Azevedo, o homem que fez o Brasileirinho. Ele ficava de, poxa, você é a continuação, porque era uma época, final dos anos 60 para 70, que estavam esquecendo a música baiana, era o iê, iê, iê invadindo, né, aquela onda jovem e tal. E a música brasileira estava esquecida, né? Neguinho não falava mais no Chorinho, no Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. Valdir Azevedo, até antes disso, estourava as músicas instrumentais dele, o Delicado, o Pedacinho do Céu, Brasileirinho, Imagina. estourava nas rádios. O Altamiro Carrilho falou muito, era o único instrumentista que competia com os cantores da época, Ângela Maria, né, aqueles cantores do vozeirão. Uhum. E Valdir com aquele cavaquinho, cara, e varou o mundo, né? Valdir fez sucesso no Japão, em vários países, né? Alemanha, Valdir, ele tinha caixinha de música com músicas dele no Japão. Então era um cara que Imagina. vivia de direitos autorais internacionais, coisas que na época não existia aqui no Brasil. Então o Valdir foi um instrumentista assim popular, assim de muita penetração, né? E até hoje a música instrumental brasileira mais conhecida é do Valdir Azevedo. E esse Valdir Azevedo ia me buscar todo o programa que eu fazia, que eu fiquei contratado quase que um ano na Rede Tupi Televisão no Rio de Janeiro. Então, sempre que Imagine. eu tocava num programa ao vivo, quando acabava o programa, ele estava lá me esperando, que ele gostava de me dar carona até Copacabana, a casa do meu tio, era da Urca para Copa. E ia conversando comigo, você é o continuador, você é o cara, porque eu fiz sucesso. Que sucesso, Armandinho, que E nenhum sucesso. deles fazia E ele mais esse enxergou sucesso. logo, né? E ele enxergou logo isso, né, Armandinho? Pois Ele é, via você realmente como uma continuação e aquela continuação. artista que estava realmente puxando a música baiana, como você está explicando, né? Exato, e fazendo, eu fui a pessoa que botei Dodô e Osmar em evidência, porque eles não tinham esse nome ainda, ninguém sabia. Eu falava no Rio de Janeiro que meu pai tinha inventado trio elétrico com Dodô na televisão e tal, ninguém acreditava. Eles achavam, Imagina. nada, isso é coisa da Bahia, vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé também, né? O neguinho Olha para isso. dava uma O povo curtida assim. perturbava, né? Tanto que mas meu pai, ele tinha uma coisa tão forte assim com essa música, com essa história,
que quando eu comecei a me lançar mesmo no Brasil, ele já começou a falar de trio elétrico, o povo tem que saber essa história e tal. E eu fui levando isso, é quando o Caetano tem uma entrevista para a Veja, em 72, com o Caetano de intermediário, ele foi lá para a casa do meu pai, no Bonfim e tal, foi uma coisa maravilhosa, até hoje temos foto disso, a gente ainda novinho, e aí cantamos o frevo do trio elétrico que meu pai tinha feito, aí Caetano adorou e disse, vou gravar. Aí eu gravei com ele o frevo do trio elétrico, mas gravei acústico, né, bandolim, tocou muito numa novela da época, e tinha uma introdução que gerou muito, e era um negócio interessante que gerou, inclusive, influenciou até novos baianos que fizeram bilhete para dirigir. Né? Aí a gente, porra, já... Uma história de meu pai instrumental, né, que já mexe com a galera nova. E eu adorava novos baianos, né, fã de Pepeu, né, de Moraes, daquela galera toda. Então, aí que vem a ideia, quando o Moraes sai dos Novos Baianos, me chamou para tocar com ele. E aí eu fui para o Rio. Quando eu fui para o Rio, meu pai, você vai para o Rio, leve essa música aqui que eu fiz, procure Gal Costa e grave com ela, é para comemorar o Jubileu de Prata. Aí ele gravou com Edson Sete Cordas, o grande violão Sete Cordas da Bahia na época. Qual foi a música, Armandinho? Fez uma fita, era... né? Jubileu de prata, luz em cascata, explosão de alegria, multidão na folia, por todo lado, de fio a pavio, o frevo eletrizado, a loucura do trio. Aí pronto, meu pai me deu essa música, só que Gal, eu procurei ela e falei com ela através de Tom Zé, que me conhecia e tal. Aí ela, não, eu não vou gravar carnaval esse ano e tal. Aí, pô, foi um banho de água fria, né? Eu falei, meu pai, Gal não vai poder e tal. Mas eu já estava tocando com o Moraes. Aí o Moraes, aí, Armando, vamos gravar, vamos conseguir aí fazer um compacto e tal. Aí me levou lá, fomos na gravadora Continental em São Paulo. Aí foi lá na gravadora, quando eu contei a história, conversando com o presidente da gravadora, o Byton. Aí contei a história toda do trio. Quando acabei, ele falou, mas vem cá, você só tem uma música? Eu falei, não, tem outras músicas. Dá para fazer um LP? Eu disse, dá para fazer 2, 3, nós temos um repertório enorme. Aí ele, pronto, vamos fazer o LP. Aí eu mandei essa notícia para vamos fazer o LP. Eu falei, olha, mas não é, vamos gravar no Rio. Ele, vamos, vai todo mundo pro Rio. Eu falei, quero os inventores também. Aí levei meu pai, Dodô, né, para assistir a gravação de estúdio e tal. Foi uma coisa maravilhosa, né? E com o Moraes Moreira já ele, não, eu vou cantar o Jubileu de Prata. Aí que começa a história de Moraes com a gente. Aí quando a música estourou aqui, o disco estourou no carnaval, eu gravei o disco todo, mas dediquei a Dodô e Osmar. Sou eu que toco o disco todo, né, com meus irmãos. Tem um filho, Dodô Jorge, que toca um prato, tinha um prato que nem prato de banda, né? A gente ainda conservava algumas coisas do trio de Dodô e Osmar. E aí... Mas coloquei e meu pai reclamou. Meu pai, quando eu cheguei com o disco pronto, a capa, eu que dirigi praticamente tudo, né? Que era ele, Dodô, a Fobica, que ele tinha preparado para a entrevista da Veja e tal. Meu pai programou tudo, né? Meu pai pegou aquela Fobica velha, enfeitou ela toda, botou os paralamas vermelho de confete e botou assim, nasceu o trio elétrico, virou símbolo do carnaval. Meu pai tinha essa coisa, né, de... Essa visão, né? E de ilustrar a história, né, porque ele pegou a história, ele pega o instrumento velho lá, eram os paus elétricos. Aí ele apresenta, a primeira vez que eu tinha ouvido falar, ainda não conhecia essa história de pau, mas meu pai aí... Deu todo um sentido, né, à história. Os amigos brincavam, que era o pau elétrico de Dodô, que era maior, que era o violão, e meu pai ainda fazia brincava, resenha, o né? meu é o menorzinho, era o cavaquinho e tal. Eu sei que essa história pegou e meu pai gostava de buscar isso, né, para poder dar entretenimento, né, aquilo tudo.
E aí cria essa fobica, e a fobica passa a ser um símbolo do carnaval, porque o trio cada ano é uma Símbolo. coisa. Hoje o trio é LED puro, né? Tá? Mas a Aham. fobica é sempre a fobica, né? É E histórica. ele É. reinventou isso, ele começou a buscar essa história toda e me conduzir com as músicas, com o repertório para o primeiro disco. Tanto é que eu dediquei a eles. Uma coisa que meu pai pediu, que ele fazia as músicas, os arranjos, ele falou, todas as minhas músicas desse disco eu quero que tenha o nome de Dodô. Dodô é meu parceiro, ele dizia, Dodô me deu parceria na eletrônica e eu dei parceria na música, né? Em toda a história que Bacana, ele é. veio a Esse inventar, reconhecimento, né, a Armandinho? botar. Então ele aí passa a ser, né, ele porque Dodô era o companheiro dele de vida. Dodô quando consertava rádio e tal, veio a televisão, a oficina dele praticamente faliu, né? E aí meu pai levou ele para metalúrgica e ele gerenciava. Meu pai tinha metalúrgica em Campinas, em Pirajá, em Itapajipe. Joia. Então aí o Dodô passa a administrar, né, uma metalúrgica lá com eles e tal. E aí Sempre na família, né? é que dá um sustento bacana, né, de continuidade ali e da parceria que eles tinham, da amizade, né? Principalmente essa amizade que eu peguei muito disso, né, do que Dodô fazia, porque Dodô era o luthier da época, o nosso, né, era quem fazia, eu desenhava os instrumentos, aí eu digo, eu quero um de 2 braços, né, seu Dodô, ele adorava, seu Dodô, ele ficava, você é um gênio, você é um... Inventores, Mas né? o gênio era ele, né, o gênio era ele, era Osmar, então eu sou filho dessa história, por isso que eu continuei Participou também de inventando, tudo. fazendo bandolim de De 10 tudo. cordas, fazendo guitarra baiana de 5 cordas. Chegou uma hora no quarto disco que eu era cavaquinho elétrico. Eu falei, cavaquinho elétrico não leva a lugar nenhum. Violino elétrico, acordeão elétrico, não tem sentido. É. Aí eu falei, essa guitarra é baiana. Aí botei, quando eu dei o nome, escrevi o nome, rapaz, pô, era o que Perfeito, hein? faltava. Ninguém falou mais em cavaquinho, é guitarra baiana. Baiana. É um instrumento novo, Baiana. deu origem, né? E deu sentido, realmente, à música que a gente fazia, que era uma música especial, apesar de toda a influência de rock que eu tive, Beatles, e Jimi Hendrix e toda aquela coisa. Eu fiz uma fusão com a música do trio elétrico, porque já era tudo elétrico, tudo tinha a ver Isso. Você com deu rock. seu toque baiano, né, Armandinho? Você deu seu O toque toque baiano trieletrizado, foi justamente isso aí Ele que... deu o tempero dele e fez a baiano. diferença. É isso que me deu Deu, uma botou o dendê dele, característica deu esse sucesso diferenciada aí. como guitarrista, Com né? certeza. Eu adorava o Com certeza. Pepeu, né, fazendo aquela guitarra Hendrix, tocando o samba e tal. E eu entrei com uma outra guitarra, né? Foi que eu ensinei a afinação para ele. Ele queria tocar em trio elétrico também. Saiu comigo no primeiro ano lá em cima, só olhando, olhando. No segundo ano ele já tinha uma guitarra baiana também e já aprendeu e saiu tocando. Então a gente teve uma ligação assim muito bacana em termos de guitarrista baiano, né? Moraes fez até uma homenagem, uma música e deu o nome de guitarra baiana, mas não era Guitarra ao baiana. instrumento, ele estava homenageando os guitarristas baianos, que ele dizia, é o jeito baiano de tocar guitarra e tal. Então essa coisa ficou muito forte, né? E ficou Com a cara certeza. da gente, né? Esse jeito. De você. Ô, Armandinho, É a cara da Sim. é isso Bahia. aí. É a cara de vocês e você, quando conta a história, não é uma história, é uma enciclopédia. É. A gente, né, tanta coisa que, meu Deus do céu, é muita história. E eu vivi, E que né? história bonita, Isso porque, é Vivida, uma com história é. certeza, vivida. Ele não só tá Porque contando, ele é participou vivida. de tudo. eu acho Ele engraçado, participou de tudo. Tudo é uma é enciclopédia. interessante isso, Essa linda aí porque é uma enciclopédia. sempre que contam a história, sempre tem uma modificação. E eu, como eu vi Dodô, eu vi Osmar, eu vivi Você viu aquilo acontecer. desde menino, porque eu era um apaixonado por aquilo, então eu acompanhava a história do meu pai. Eu vi meu pai fazendo a letra do por exemplo, Abra alas, minha gente, em casa, com a minha mãe ainda. Era um tempo que eu ainda tinha minha mãe. Ah, olha. E a minha mãe que botou velho babaquara e velho babaquara. Então eu me Participou lembro também. disso tudo, foram coisas vividas.
E eu acompanhei. Dodô era uma pessoa que tinha que trabalhar muito na oficina de rádio dele. Dodô teve 16 filhos, cara, eram duas Meu famílias. Deus! Então, Caramba! ele vivia, eu não posso parar, eu não posso, ele não podia parar. Quando chegava lá, ó, Tanto Osmar, filho para sustentar, né? olha a Nossa, quantidade de rádio que eu tenho misericórdia. que entregar até o final da semana e tal. Então, ele era uma pessoa que vivia. E a Lutadora. gente querendo o quê? Querendo os instrumentos, a música, Aham. porque Dodô era o rei da eletrônica, era só ele que conseguia fazer aqueles instrumentos do jeito. Não se encontrava nada em loja, não tinha. Eu me lembro que Dodô começa a fazer guitarra, inclusive o Raul Seixas chegou a encomendar, porque Oh, Raul Seixas. era muito difícil ter uma guitarra importada, né? Principalmente no tempo que ele ainda tocava aqui em Salvador. E ele tinha como é, Raul e seus Panteras, tinha os Panteras, que era o conjunto que ele tocava. Então, Raulzito, era Raulzito e seus Panteras, encomendou uma guitarra de Dodô, e aí foi a única vez que Dodô fez uma meia dúzia de guitarras, né? Porque ele não fazia, era uma coisa que ele podia, mas para ele era trabalhoso, e ele dizia que não dava lucro, não era uma coisa que pudesse Entendi. pagar o sustento Da dele, né? família. Então, Dos 8 filhos, hein? Que loucura. Dodô era o homem Pagar o sustento dos da 8 filhos, né? eletrônica, É. o gênio da época, né, da É. eletrificação. Ô, Armandinho, Diga. você contando tudo isso aí, eu imagino quanta história você não viveu em cima de um trio. Porque assim, a gente vê aquele trio de longe, aquela magia, aquele encanto. Mas eu queria saber de uma coisa que você não contou aí pra gente. Uma história em cima do trio que ninguém imagina que pode ter acontecido e que você até hoje lembra morrendo de rir, ou outra que você chegou a suar frio, alguma agonia que você passou. Opa, tem alguma história dessa que você sabe? Porque Eu não, eu quero saber. Eu é quero como saber. você falou, olha só, Dani, são tantas passagens, não é, de trio elétrico Imagina. que não, a gente tem momentos assim, até de dificuldade, né? A gente encarou, por exemplo, Jerônimo fez até uma música que fala desse momento, quando vem um bloco afro, o bloco afro não tinha trio elétrico, eles vinham andando no chão, e a gente tocando com aquele volume, quando aparecia um trio lá de longe, já incomodava o bloco afro. E teve um bloco afro na época que aí a gente tá tocando e não, nem tá vendo que vem bloco passando e a gente tá me incomodando eles desde longe. Quando chega perto, um deles lá sai com um tamanco, aquele tamanco de madeira, e as luzes fluorescentes que eram mais baixas, o cara era altão, ele saiu quebrando tudo na lateral do Meu pá, 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 Deus. pá, 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 pá. Aí Meu Jesus Cristo. a gente ficou olhando aquele maluco quebrando tudo e tal. Ele aí falou, tem que parar para o bloco afro Eita. passar. Rapaz, aí que a gente, olha, foi uma advertência braba, né? Mas que realmente É. faz sentido, tem que parar, né? O Moraes mesmo fez uma música, parei para ver o outro bloco para passar. E é interessante isso, porque eles depois aderiram a trio elétrico também e entraram com a potência, né, que tem que ser para o carnaval, porque você está tocando para milhares de pessoas, né? Então funciona. Você tendo uma quantidade, 100 pessoas na rua de percussão de tudo, é bonito, é um negócio, é uma outra forma, né, de ser, de tocar. Mas o trio elétrico, enfim, virou o grande veículo, né, sonoro da música do carnaval, desse momento. Com E certeza. na Bahia não teve para outro. Né? É por isso que os artistas todos vêm para o trio elétrico, É né? Vêm de verdade. fora. E hoje em dia, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer ver os artistas, quer ver essa festa maravilhosa. E o que orgulha, né, de certa forma, a família, né, as famílias, eu diria, tanto de Dodô como de Osmar, é que o trio elétrico continua sendo o grande palco do carnaval. É Nada verdade. desse Com carnaval certeza. aconteceria sem
o trio elétrico. Com certeza. Então, isso é uma coisa que pode vir a tecnologia que for, mas incorpora ao trio elétrico. É verdade. Gente, me deu uma crise de tosse. Dani tentou aqui segurar, mas já tá tudo bem. E aí, Armandinho, você falando de carnaval, você que já foi protagonista de vários carnavais históricos, viu o carnaval se transformar, né, ao longo dos anos. Eu queria saber, se a gente comparasse o carnaval de antigamente e o de hoje, o que é que ainda pulsa igual e o que é que já se perdeu aí no percurso? Olha, o que eu acho bacana é que tem alguns músicos de carnaval, da terra mesmo, que criados, as crias, né? Eles se mantêm ainda. Você pegar um Durval Leles, um Bel, né? A própria Daniela Mercury, Ivete, Carlinhos Brau, né? Que são pessoas que vêm dessa história, que até que prestigiam essa história. A gente tem feito na Concha Acústica um show no verão e que a gente conta com eles todos, né? No último, até o Tchan, com o Padre Austin, Jamaica, estavam lá com a gente, né? E é bacana de ver essa consideração, né? De ter lá o Luiz Caldas. Luiz Caldas é o marco, né, da história do axé. Mas o que eu digo sempre, né, a história vem começando desde antes. Quando a gente, em 74, começa a botar o trio na rua, eu já tinha um conceito de banda, né? Quando eu gravo o primeiro disco do trio, eu gravo com bateria, contrabaixo, eu gravo como banda. E a gente leva isso para o trio elétrico e leva o cantor. Foi aí que o Moraes tinha cantado no disco. Eu digo, vamos lá para o carnaval. Não tem voz não, mas você fica curtindo lá com a gente. Só que tinha um microfonezinho lá que meu pai dava um boa noite, meus amigos. Falava qualquer coisa naquelas cornetas e guardava numa caixa. O microfone ficava guardadinho. Lá para as tantas, a música Jubileu de Prata estava o maior sucesso. O Moraes sacou que quando a gente tocava, o povo cantava. Aí ele, no meio do caminho, ele, Armando, pega lá os meus amigos, vou cantar Jubileu de Prata. Eu digo, é mesmo? Nas cornetas, ele, o povo está ajudando. Aí pronto, ele aí, em 75 isso, aí o Moraes pega o microfone e começa a cantar. Aí, rapaz, meu pai ficou doido, né? Puxa, primeira vez que tem voz no trio elétrico, primeiro cantor de trio elétrico, aí consagrou o Uma Moraes novidade, Moreira, né? O primeiro, e Moraes continuou todo ano, vinha com a gente e a gente gravava sempre com o Moraes cantando. Os primeiros discos é Moraes que canta com a gente, né? É o que André, meu irmão, foi aprendendo, e lá pro quarto, quinto disco é que ele começou a cantar. E eu também, né? Porque a gente começa a Cor do Som, o grupo que eu formei com o Moraes, né? Que aí, vou te perguntar sobre esse grupo. tempo depois, aí a gente começa a gravar a Cor do Som. E quando começa a cantar, faz um sucesso danado, é Beleza Pura, Zanzibar, Abrir a Porta, né? Palco, a gente começa... E uma coisa começa a levar a outra, e o trio começa a tocar o Varre Vassourinha pelo Brasil inteiro, né? E aí a coisa dá uma nacionalidade, impulsiona, né, essa coisa da banda e do cantor, aí que vem chegando, né? Vem chegando os meninos, o Chiclete, o Asa, Isso. né? Vem chegando os primeiros, né? Vem Jerônimo tocava percussão nos primeiros discos com a gente. Imagina. Né? Em 75, 76, ele tava lá no Surdão, tocando percussão, tocava tarol também. Um músico já, né, que já tinha... Ele já fazia música, inclusive no primeiro disco eu boto num pupurri um trechinho de uma música dele, Fazer, Fazer. Era uma música meio de umas brincadeiras, assim, de coisa, mas eu botei lá, né, porque ele gostava e ele estava sempre com a gente. Eu sei que aí ele começa, né, já a partir dos anos 80, a fazer o trabalho dele e tal, as músicas dele, fazer sucesso. Aí vem o Chiclete também, começa a fazer sucesso, e cada um dando as
suas, Contribuição, né? suas linhas, né? Mas seguindo É. aquilo ali, né? Aham. Jerônimo já parte mais pro afro, quando ele lança Eu Sou Negão, né? Que foi o primeiro grande Ai, sucesso massa essa dele. música. Já é É. aquela coisa que ele até fala do encontro do trio com o bloco afro. E aí, massa, não sei o quê. É muito interessante ouvir isso, porque era o que justamente que E acontecia acontecia mesmo, né? na rua. É. É. E naquele tempo a gente tinha, além de passar pelos blocos afro, a gente tinha mão e contramão, a gente encontrava com os trios elétricos, era muito bacana isso. Essa é uma coisa que dá saudade, porque hoje você pega uma fila, você acaba não encontrando ninguém, acaba não tendo encontro de trio, né? É A gente verdade. consegue fazer, às vezes, quando chega no final ali em Ondina, aí a gente consegue, né? Ou então, às vezes, quando para ali na Castro Alves, a gente até um tempo estava fazendo isso, mas acabou que a própria organização desvirtua isso, Sim, né? sim. Botando outras coisas, outras atrações e tal, e desvirtua o público, desvirtua aquele momento, não é? Porque quando a gente começou a fazer o encontro de trios, foi uma coisa do meu pai, que a gente fez, por acaso, no primeiro ano do Novos Baianos, já para 3, 4 da manhã, quando chegou na hora de despedir, meu pai, o velho tá cansado, já estamos aqui desde 8 da noite e tal, e Novos Baianos acabando de chegar, e meu pai, vocês ficam aí animando, mas para o ano vamos fazer esse encontro aqui. Aí Ah, pronto, veio o nome Encontro de Trio. Encontros Então de tá. trios. E aí começa todo ano a fazer o encontro de trios, que partiu desse encontro com Novos Baianos, nosso e de meu pai, que sempre comandava na fala, né, os encontros. uhum. E foram coisas maravilhosas, né? Foram momentos assim que Inesquecível, davam um com certeza. destaque ao carnaval e ao trio elétrico e todos os artistas. Ó, tiveram encontros assim que todo ano tinha Emocionantes, Gil, né? Caetano, né? A gente já estava com Moraes, aí era Baby, era Novos Baianos, que era o trio do Novos Baiano e Moraes com a gente, né? Eles eram separados. Eles não se uniram mais. Só anos depois é que eles já, né, nessas últimas décadas, né, que eles vieram fazer encontros, mas foram momentos assim Ô muito Armandinho, desculpa lhe significativos. interromper, mas já que você está falando do encontro de trio, eu ia te perguntar sobre isso. Você participou de diversos encontros de trio lá na Praça Castro Alves. Eu Todos. queria saber assim, todos, então, eu queria saber assim, aquele que mais lhe emocionou, que só de você lembrar lhe arrepia até hoje. Se é que é possível você definir um. Olha, tem um momento com meu pai, que é fazendo o desafio. Meu pai, como sempre, estava inventando uma história, né? E para ele entrar no show, porque ele já não acompanhava. Foi como o Dodô, eu tentei no primeiro disco, Dodô tocar alguma coisa, mas o nosso ritmo já era puxado, já era para frente, então não dava para eles, né? Eu dedico o disco a eles, mas eles necessariamente não. Meu pai ainda dava umas paletadas e Uma meu pai canjinha. inventava, né? Inventou um desafio de pai com filho, aí botou o nome Desafio. E aí, esse número era um circo, né? Porque ele dizia que ele não tinha a agilidade que eu tinha, que ele tinha o pulo do gato, né? Então ele, ele aí pegava o cavaquinho, botava nas costas, ele tirava a camisa e cobria o cavaquinho com a camisa e tocava, e o povo enlouquecia com ele. Eita, cheio de E eu peraltice. tocando pra caramba, moto perpétuo Paganini, eu lá tirando faísca dos dedos, e ele fazendo uma artimanha que superava sempre a minha apresentação. Quando ele não tinha jeito mesmo, que eu mandava uma coisa bem ligeira, ele aí tirava o chinelo. Ah, Quando ele me batia, eu gritava com a guitarra, ué, ué! Eu gritava. E era legal. muito bacana isso, emocionante. O povo delirava, né? Então era um momento assim de emoção. Outro momento emocionante é quando meu pai ele ficava me dizendo que ele introduzia as músicas dos clássicos que ele aprendeu com o meu tio, que era violinista, o tio Zezito, e ele aprendeu muito clássico de ouvido, né, ouvindo meu tio estudando violino, e tocava muito. E ele ficava me falando,
bote o bolero de Ravel. Toque o bolero de Ravel, é bonito e tal. Oh. E a primeira vez que eu toquei foi na Praça Castro Alves. E eu fiquei impressionado como o povo dançava o bolero. O povo inventou um balé com o bolé de Ravel e eu fiquei encantado com aquilo, tanto que eu Caramba! nunca mais tirei o bolé de Ravel do meu repertório. E eu Deu fiz um certo. encerramento na Praça Castro Alves, depois de tocar o hino ao Senhor do Bonfim, tocando o bolé de Ravel. E o povo todo veio atrás. Eu via, parece que eram bailarinos, né, atrás do trio elétrico, e deu um clima totalmente diferente. E meu pai tinha essa coisa, né? Ele tinha tanto entendimento com aquilo ali, com a vibração do povo, que ele sabia o que era que ia mexer. Né? Ele já tinha essa, embora músico de ouvido, Essa experiência, né? assim, pois é, assim como eu sou, aprendi de ouvido também com ele, né? Apesar de que eu perdi vestibular de música, ainda me meti a fazer vestibular de música, né, para perder, lógico, né? Teoria musical eu não sabia, nunca aprendi nada, mas eu tive um prêmio há 2 anos atrás que foi receber o honoris causa, né, e tal, e da Oh, escola de parabéns. música, né, me deu esse crédito, né, de músico e Merecedor. tal, e eu virei um doutor Oh, parabéns, Armandinho. sem ter, né, que nem... Maravilha. Agora você falando de música baiana, que a música baiana realmente conhecida a nível de Brasil e no mundo também, né? Eu queria que você dissesse pra gente se o Brasil reconhece a força da música baiana ou só é uma coisa assim restrita ao carnaval. Não, já extrapolou. Eu acho que a música baiana invadiu o mundo, não é? Primeiro foi o Brasil. Meu pai falava isso. Vamos trieletrizar o Brasil, né? Na época da revista Veja, que gerou reportagens e tal, e no primeiro disco. E quando a gente foi tocar na França, na Itália em 83, na França em 85, 86, O povo já ele enlouquecido. dizia, estamos trieletrizando o mundo. E assim vieram, né? Hoje em dia, né? A Daniela, sucesso, né? Fora do Brasil, né? Veio... Aí o Carlinhos Brau. O Carlinhos Brau é um artista do mundo, né? Ele tá na França, tá na Espanha. Quando cheguei na Espanha, certa feita, propagandas de refrigerante, mas com Carlinhos Brau, o Carlito Marrone. Imagine. Eu digo, caramba, é incrível isso, né? Como essa penetração para o mundo. Ele botou trio elétrico, Pro mundo. arrastou 1 milhão de pessoas, segundo eles mesmos, né? Botou em Madrid. Então, Fantástico. tem feito em Londres também. Que orgulho, né, Já rolou pra, até um pra, pra convite Bahia, fazer né? o Carlinhos, Nossos ele fica artistas. sonhando, o ano passado ele estava me chamando, vamos lá, é um trio elétrico. Eu falei, mas claro, é um trio elétrico. Não, esse é totalmente elétrico, o caminhão é elétrico, motor é tudo elétrico. Eu falei, rapaz, coisa boa, então um trio que vai silencioso, não tem vibração de motor, de gerador. Eita. Maravilhoso isso, né? Ele está me Tá prometendo todo moderno isso. agora. Uma hora vai rolar esse trio elétrico. Imagine. Ô Armandinho, agora só voltando um pouquinho, quando você falou ali da sua banda A Cor do Som, que foi muito marcante nos anos 70, que misturava rock, MPB e aquele toque da Bahia. Sim. O que é que te surpreende mais quando você percebe o quanto vocês eram inovadores ou quanto vocês ainda se consideram atuais em relação àquela época? Olha, atual eu me considero, viu? Porque eu sou uma pessoa que estou ouvindo sempre as coisas novas, né? Principalmente de guitarra, de cordas. E a gente vai acompanhando a tecnologia também, né? Os efeitos. Então, essas coisas, apesar de que eu não sou uma pessoa muito de efeito, eu tenho um som básico e eu tiro meus efeitos todo no dedo, na paleta e tal, vou dando a minha dinâmica, né, no meu som, no que eu emito. Agora, fomos inovadores e a gente só percebe isso um tempo depois, porque a gente estava renovando o chorinho, principalmente, né, a gente estava tocando Jacó do Bandolim, a gente estava tocando Ernesto Nazaré,
com banda, com teclado, com contrabaixo, e já fazendo as nossas músicas, né? O Mu, grande compositor de grandes clássicos da Cor do Som, e eu com minhas músicas instrumentais, a gente já estava criando ali. Tanto é que os bandolinistas hoje, né, os que estão aí em evidência, principalmente bandolinistas, né, de corda, se basearam e ouviram muito, há um tempo atrás, o próprio Hamilton de Holanda, que hoje é um mais do bandolim, né, seguiu, conheceu o bandolim 10 cordas na minha casa, eu fazendo lá meus experimentos, e ele pegou isso e desenvolveu, lançou para o mundo. E Hamilton me disse certa feita, digo, olha, o dia que eu escutei você tocando o Assanhado, eu era um menino ainda, com a Cor do Som, tudo mudou para mim. Eu vi ali um caminho, uma forma de tocar, e é isso que eu digo, poxa, que coisa boa, né? Ver aí quem está acontecendo. E a Mandu, por exemplo, né, que é esse exímio cara que viaja o mundo inteiro mostrando esse violão brasileiro de 7 cordas. Fizemos um disco há 2 anos atrás, fomos indicados ao Grammy, ganhamos prêmio da música, né, o ano passado. Inclusive, me deram um prêmio diante desses instrumentistas todos, me deram um prêmio de instrumentista. Merece. De melhor. E eu digo, caramba, já ganhei esses prêmios nos anos 80 todos, né, que é o McLean que faz esses prêmios, né, até hoje. E até hoje eu estou ganhando esse prêmio ainda. Então é um negócio muito gratificante, né, de você ter um reconhecimento a essa altura dos acontecimentos, né, quando tanta coisa nova e boa está acontecendo. Ah, joia. Como o Dani falou da banda, né, a Cor do Som, músicas como Zanzibar, Beleza Rara, Menino do Pelô. Beleza Pura. Beleza Pura? É. Beleza Pura. É de Caetano Veloso. Ah, botaram errado. Beleza Pura fazem parte da trilha sonora de muita gente. É. Quando você toca, Armandinho, essas canções, o que é que você sente? Olha, eu sempre, é como se estivesse comemorando, né? É sempre, eu quando junto a Cor do Som, a gente acabou de tocar agora 2 semanas atrás, né, em Santos, no Arte no Dique, no Sesc Pinheiros, de São Paulo, a gente está sempre tocando. E é uma felicidade, né? Porque você vê ali, vai o público. É muito engraçado que o público da Cor do Som, que hoje em dia, todos de meia idade, né? Eles eram muito mais novos, né? A gente já estava com 20 e tantos, eles estavam crescendo, 12, 13 anos. Então a gravadora dizia isso, o público de vocês varia de 11 a 17 anos. Na época que a gente estourou, eu digo, é essa meninada mesmo? Eu digo, é o público de vocês. E eles acompanham até hoje. E os filhos também, né? Engraçado porque os filhos passaram a vida, cresceram escutando a gente. E adoram, e vão para os shows. E a coisa que eu mais gosto, que eu acho mais bacana, porque eu toco um instrumento, uma guitarrinha pequena e tal, a meninada adora. Eu adoro quando eu faço o show que tem uma linha de meninos, eles ficam até o final, depois vêm, eu dou palheta e querem conhecer o instrumento. É muito interessante, eu tenho feito muito isso nas escolas, né? Escolas primárias e tal, e eles, quando chegam lá, tá cheio de desenho deles, da Fobica, de trio elétrico e tal. Isso é um negócio bacana, porque é a história e a gente faz parte dela, né? A gente viveu essa história e eu adoro contar e adoro ter esse reconhecimento, né? É a melhor coisa. Eu queria que você cantasse um pouquinho de Zanzibar pra gente. Zanzibar. Opa, adoro! A primeira que eu cantei foi presente de Caetano Veloso, né? Não me amarra dinheiro, não. Beleza pura. Meu filho adora. Ele Adoro fica, também. beleza pura, dinheiro Adoro não. também. Esse menino, esse molequinho, vai fazer 2 anos. Manduquinha. Mas aí, em seguida, eu fiz com Fausto Nilo. No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação. Reluz no corpo dela e tricolor colar. Agi maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração. Zumbiu no gozo dela e mina aperta minha mão. Alá meu only you,
no azul da estrela, no azul da estrela. Ai, mina, aperta minha mão, alá meu only you, no azul da estrela. Paraná, paraná. Aliás, bazar da coisa azul, meu only you, é muito mais que o azul de Zanzibar, Paracuru, o azul da estrela, o azul da estrela, Pararuna, o azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação, uou, uou. É luz no corpo dela, ai tricolor, colar, colou, colar, ai tricolor, colar, colou. Esse tricolor tem que ganhar. Já, olha, toda vez que eu ouço Zanzibar, eu só lembro de minha tia Ângela, porque é a cara dela essa música, né, Dani? Quando vinha assim, o azul de Jezebel, é a cara de tia Ângela, ela adora. Ela ama. Bom, né? Eu não lhe falei, eu vi você no Festival da Baleia lá em Prado Forte, e aí, por coincidência, depois encontrei com ela, aí a gente saiu, todo mundo doido atrás de Armandinho, que tava passando no trio. Uhum. Foi massa. Que muito bom, legal, né? foi. Essa música a gente fez para o disco de 1980 da Cor do Som. Olha quanto tempo que tem isso, né? Já caminhando para meio século. E é uma música que estourou no Brasil inteiro. Inclusive, a Cor do Som, na época, a gente tinha pouquíssimos programas de televisão assim, nacionais, e o Fantástico era o mais importante. A gente não teve muita visibilidade, não era como hoje, que tem desde a corda já com o artista cantando na televisão. Antigamente não tinha, né? A gente vivia um tempo de ditadura, um tempo que era tudo muito limitado, né? E podado, né? É tempo horrível, eu não sei como o pessoal ainda fala, algumas pessoas nisso. Mas, enfim, a gente tinha o Fantástico e tinha o Chacrinha. E quando a gente lançou o disco, era uma outra música que a gravadora estava botando na linha de frente. E aí o Fantástico, não, eu quero essa aqui, Zanzibar. E aí a gente gravou, foi uma gravação maravilhosa. Até hoje eu vejo por aí pelo YouTube e tal, nessa coisa de internet. E até hoje, em qualquer lugar do Brasil que eu canto essa música, o povo responde. É uma emoção, né? É maravilhoso. O ama. No trio elétrico é incrível, que às vezes a gente já tocou ela e lá de baixo o pessoal, Zanzibar, Jezebel. Zanzibar, todo mundo pede. É verdade. Como o Nanda estava falando aí, são gerações e gerações que amam sua música. A gente aprendeu a gostar através justamente dos nossos pais, a nossa tia, como o Nanda falou. E eu também consegui, que bom, passar para meu filho. Mas a gente nota que a nova geração não vem acompanhando dessa forma, né? Porque o axé, obviamente, como tudo na vida, vem mudando, né? Aos poucos. E aí mistura o axé com o pop, com o funk, com o eletrônico. Como é que você vê essa renovação do axé? O que é que te anima e o que é que te preocupa nesse novo som baiano? Olha, é todo um processo e uma forma de... É o que diz até do brasileiro, né, da falta de memória. Né? A gente não preserva uma história, né? Não prestigia o histórico da coisa. O momento parece que é o que interessa. Né? O que está acontecendo só interessa isso e anula praticamente. Tem um público novo que não tem a menor relação com a música que a gente fez, com a música de trio elétrico. Principalmente quando chega em concentrações, né, dos novos. Tá tendo a gente está passando com o trio. Tem uma banda ali tocando, vamos dizer, não precisa ser necessariamente o pagode, pode ser o sertanejo, pode ser. Se tiver esse público ali, você pode ter certeza que nenhuma música nossa mexe com eles. Eles não sabem nem dançar frevo. O negócio é... É verdade, é verdade. Tanto é que a gente tem uma... Claro que pagode é samba, pagode faz parte, Olodum,
samba reggae. Isso faz parte da nossa história musical, é todo um aprendizado que você vai consumindo isso, né? Nós somos músicos, então eu botei o Balé de Javé em samba reggae, eu botei Beleza Pura em pagode, eu fiz justamente Iacossi Simões, nosso maestro, ele tem não, ó, vamos fazer isso aqui em pagode. Quando chegar nesse momento aí, é muito interessante. A gente pode vir tocando varre, vassourinha, aí olha, todo mundo parado, olhando. Aí a gente faz, não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. Quando faz isso aí, começa a mexer com a galera, eu digo, olha, como é interessante isso. É porque eles não têm o histórico, eles não têm essa memória musical, porque eles não recebem isso. A mídia trabalha fortemente assim só. A gente não consegue botar uma música nossa, porque já está tudo empacotado. A música do verão, as rádios, os meios de comunicação que poderiam ser o veículo para divulgar o que a gente faz. Você acha o quê? Que o Luiz Caldas não está fazendo mais música nova, não sei quem está. Está todo mundo fazendo, todo mundo trabalha. Eu faço música todo dia, eu estou lá, eu fico compondo e botando no meu gravador, mas a gente parou de fazer um disco por ano porque não rola, não tem acesso, não penetra. A gente fez um disco no ano 2000, né, comemorando uma música bacana minha de Moraes, cara, são 500 de Brasil, 50 de trio, sabe? Um negócio bacana, significativo, mas o pessoal dessa... A gente chama até de Nova máfia. geração. A máfia, né, que comanda essa coisa toda, não deixa, não passa, pode né? comemorar isso aí, senão vai ofuscar, vai tirar a mídia da gente e tal. Isso um prefeito colocou para a gente, não pode, não posso mexer com isso porque eles não querem, sabe? Um prefeito é induzido, né, comandado, né, por um esquema, né, comercial. Então é uma coisa assim muito difícil você remar conseguir. contra a maré, né? Até hoje, você vê, há 2 anos atrás, eu acordei com o povo reclamando por que é que vocês não estão na programação. Eu digo, nem sei, deixa eu olhar a programação. Aí fui, não estava lá, a gente não está, porque não está oficial. Uma família que nomeia, né? uma família que nomeia o circuito do carnaval, não tem condição. Não tem, está não. oficialmente Tem que ter. lá, né? Tem que estar Então, sempre. desde quando fizeram essa fila que nos excluíram, né? E todos os outros trios independentes, né? Que a gente tem essa dificuldade. Aí, quando um trio ficou caro demais, depende de um apoio, de uma empresa, de uma coisa grande, já uma estrutura não é mais grande que sustentado vem, né? por um bloco, aí eles resolvem, né? Alguns, claro, que preferem tocar para o povão, vamos tirar o bloco e ficar só com a nossa empresa, o nosso patrocínio. E aí agora está acontecendo, de um tempo para cá, de se tocar para o povão, sem cordas e tal, coisa que a gente fez a vida inteira. E meu pai dizia, a gente não pode botar corda, a gente criou o trio elétrico para tocar para esse povão que não tem clube, que não tem acesso, né, às coisas do carnaval. Tem o trio elétrico, né, que ele dizia, ele fazia música, não precisa, basta só existir e na vida passar. Um trio elétrico, e meu pai dizia, qualquer um, pois todos são Dodô e Osmar. Então, meu pai tinha essa paixão e passou isso pra gente, né? Por isso que a gente nunca conseguiu ser comercial, nunca conseguiu aderir a um esquema, né? Porque faz por amor, né, Armandinho? Totalmente. Meu pai não ensinou, meu pai, como ele não era, ele era um músico, não era um profissional da música, ele não batalhou esse tipo de coisa, ele não passou isso para a gente dessa forma, ele passou como uma paixão pela coisa de tocar, de fazer música, e a gente vive isso e graças a Deus, né, a gente... eu toco Vocês são no mundo muito inteiro. reconhecidos. Eu acabei exatamente. de Olha o 2 tanto de meses prêmio que para vocês cá, ganharam. de 3 meses para cá, eu toquei no Japão,
eu toquei na França, eu toquei em Portugal. Todo ano eu tenho uma viagem, né, internacional. E a música que eu faço não depende do sucesso, isso que é bacana. E em muitos lugares, né, a gente não depende disso. A gente só depende de tocar e de mostrar, né, uma música, uma história e ser, né, reverenciado e ser, né, contemplado, porque a música realmente é o grande instrumento, né, que eu tenho principalmente, né, até por ter instrumentos inovadores, bandolim de 10 cordas, guitarra baiana, né, de 5 cordas. É muito interessante porque quando eu toco em determinados lugares, no final vem principalmente os mais novos, vêm querer fotografar o meu instrumento, vêm perguntar, né, como é, o que é isso, como é que tal, porque se identificam, porque eu tenho essa linguagem, né, roqueira e tal. Eu toco Beatles, eu digo assim, eu toco Michael Jackson, Beatles, Hendrix, e faço uma que eu gosto muito, que é o Santana na Baiana. Oh, Aí eu toco o Smooth, eu já vi, é né? lindo. Então É lindo. é toda uma coisa que liga, né? O Iacossi, nosso maestro, botou a música do Queen na jogada. Não, vamos fazer tararari, e Que a gente lindo. bota aquilo, aí bota no samba reggae. Samba reggae é incorporado totalmente até o frevo que a gente toca, porque o samba reggae, você está no frevo, passou para o tambor, mas é a mesma divisão. É interessante esse saque do neguinho do samba, né? Do samba reggae. Isso é uma coisa muito bacana, Fantástica. fenomenal. Viva neguinho do samba. Viva. Você falou que já tocou em vários lugares no mundo, mas eu queria saber qual foi o lugar mais inesperado, assim, que você já tocou, que você achou assim, rapaz, que lugar é esse, viu? E o povo ficou enlouquecido no mundo. Olha, a gente, desde os primeiros momentos, ainda nos anos 80, em 83, nós botamos 100 mil pessoas na Piazza Navona, em cima de um trio elétrico que foi construído lá, que não pôde nem andar, teve que ficar parado, porque com medo da estrutura cair. Eita! Porque eles que montaram, né? O Johnny Amico e uma galera que estava fazendo um evento, Bahia de Todos os Sambas. E no último dia ele botou a gente num trio elétrico na Piazza Navona e com a propaganda que fez, aí lotou, os jornais no outro dia noticiou o caos romano, parou Roma, o trânsito em volta da Piazza Navona não andou mais, foi tudo parado, porque tinha um tal de trio elétrico que tocava samba, ainda botava samba, tocava música brasileira, samba, e todo o povo a bailar. Então vocês pararam, Roma, hein? Paramos, então já foi uma coisa de doido. Quando a gente fez em 85 e 86 em Toulouse, que é a terra da música na França, botamos também, eles faziam sempre com a escola de samba. E nesse primeiro ano, 85, levaram a escola de samba e levaram a gente no trio elétrico, que eles fizeram lá em cima de um ônibus também. A gente arrastou todo o público atrás do trio elétrico. Cara. Multidão. Foi uma multidão atrás. Então foram momentos assim grandiosos. E era aí que meu pai disse, estamos eletrizando o mundo e tal. Em 86 repetiram a dose. Até depois proibiram do trio elétrico circular nas ruas, porque houve queixa de quem não queria, era muito alto o som e... A França não é Bahia, não é né? Bahia. Então, é muito interessante. Em 90 eu fiz novamente o trio elétrico pelas orlas, mas era de dia e tinha que ser pela orla, né? De Nice, Toulon. A gente andou, fiz 10 cidades litorâneas lançando a Schweppes e tal. Foi Jerônimo, no primeira leva foi Margarete Menezes e tal,
um empresário, Remy Copacopu, né, quem promoveu esse evento, e eu fiz os 10 shows de encerramento, né, nessa orla, e que era muito bacana também, porque não era carnaval, não era nada, era lançamento de uma água tônica, e que a gente saía tocando, né, era muito engraçado que a gente tocava 1 hora parado e os franceses vinham e botavam cadeirinhas, Ai, ficava assistindo. tipo cadeira de praia, aí botava, ficava tudo sentadinho ouvindo, aí quando acabava de tocar música instrumental, eles Apreciando. aplaudiam. É. Era muito interessante isso, eu tocava um É. clássico Quizardas, aí palmas e tal. E aí quando o trio começava a andar, eles não entendiam nada. Pô, e tinha que levantar a cadeira, E sair de sair. novo. Que figura. E ia aquela multidãozinha atrás, pulando atrás. Era muito interessante isso. Então foram momentos assim, né, bacanas. A gente teve momentos também, o Festival de Montreux com o trio elétrico em 96, que foi o último ano com meu pai, né, que foi muito interessante porque tinham muitos brasileiros lá, o teatro cheio. E quando meu pai entrou, rapaz, tem uma brasileirada que chora, né, quando ouve ele falando. Imagino. E eu vendo a emoção das pessoas. Então foram momentos, e a gente tem esse show todo gravado, tem no YouTube, né? Em 1996, Armandinho, Dodô e Osmar em Montreux, Festival de Jazz de Montreux e tal. Então, são momentos assim marcantes, né, que ficam registrados em audiovisual. Inesquecíveis. E agora, fora isso, eu acabei de fazer um show no Japão, que foi muito bacana, que No era Japão. um show aberto num festival, e que a gente vê a empolgação das pessoas. Né? E aí, o japonês, como é que é a reação Olha, dele quando você puxa a guitarra baiana? Como é que é? Quando é músico, então... Tem muito eles brasileiro também, ficam né, empolgados. E o carinho deles com a música brasileira, Sim. para mim, foi uma das coisas mais, assim, que me cativou, né? Porque é muito bacana de ver até o conhecimento deles com a música brasileira e o carinho, né? A atenção, né, de ouvir, adoram dar presentinho, nem que fosse... Eu ganhei esse boné aqui, é um presente de um japonês, Ah, que né? Me deu aqui um joia! presente de Tóquio, né, e tal. Então, é muito Gente, bacana. e combinou perfeitamente com a blusa. Eu achava que era um não conjunto. parece que é? Parece que é conjunto. Eu achei que era um A conjunto, camisa Armandinho. é baiana, totalmente, comprada Aham. no aeroporto, mas... Eu achei que era um conjunto quando você chegou. Eu não também reparei. achei. Agora que você falou, que eu tô vendo que assim, são as mesmas cores, mas a estampa, né? E o mais bacana do presente japonês foi um que faz aquelas marionetes que bota a mão Sim. e tal. Ele fez eu Fantoche. com a minha guitarra baiana Sim. direitinho, recortadinho, que a minha é especial, é um desenho que eu fiz desde os anos 80 e Que preservo até hoje. delicadeza, né? Né? Embora tenha um luthier, o Elifa Santana, que é quem faz, aperfeiçoa tudo para mim, mas esse menino fez um japonês que não conseguimos nem falar nada, que ele não falava brasileiro. Foi na linguagem da música. Mas ele me fez, rapaz, botou o meu chapéu, que eu uso com aquela fita aqui e tal. Que legal. Todo direitinho, e a guitarra baiana também. Eu digo, rapaz, e o cara fez, e eu... achei que era dele, que ele tal. Ele fez, não, é para você, é sua, e me Pra deu você. de presente. Olha. O cara saiu e eu fiquei. Encantada, Porque ele não entendia né? o que eu falava, nem eu entendi o que ele falava, e não tinha tradutor na hora. Aham. Foi depois do show que eu fiz lá na praça. E eu ganhei esses presentes, canetinha, kit eu adorei até essa. Uma coisa de comer, né? Uns Sim. cremezinhos e tal, uns potezinhos fechados de frutas e tal. E é tudo, eles presenteiam, e eles, o cumprimento deles é uma E reverência. você gostou do assim, né? Japão, Armandinho? Caramba. Gostou então, do Japão? Hã? Você gostou do Japão? Adorei, cara, e adorei o povo, né? Sim. Você nunca imagina ver tão distante, né? Ah, Japão, tsunami, não sei o quê. Acho que nada, rapaz. É um povo caloroso, amoroso, gosta, sabe? Oh, que Prestigia. bacana, tá vendo? Eu entrei nos restaurantes, né? Restaurante, uma casa que eles trabalhavam, o cara tinha uma coleção de LPs.
O primeiro LP que eu vi era da Cor do Som. Gente, Tinham vários, tá né? vendo? Quando eu ouvi a Cor do Som, eu disse, caramba, o cara tem tudo aqui, né? E tinha do trio elétrico também lá guardado. Eu digo, Que poxa, legal. cara, como é que um japonês... Ó, já tinha um pandeirista, Marco Suzano, que dava aulas sempre no Japão. Ele me disse, rapaz, eu entrei numa loja, um sebo, né, de coisas antigas. Primeiro dia estava na frente, era o seu menino, o primeiro LP meu, de 1970. Caramba! Eu com o bandolim, aquela carinha de menino, 16 anos de idade. Eu com o bandolim. O cara, o primeiro disco que eu vi na loja era seu lá no Japão, cara. Em Tóquio. Eu digo, caramba, cara, eu nem imagino uma coisa dessa. Nunca encontrei isso aqui no Brasil. Aí tu chega no Japão, Imagina. tem disco do trio, da Cor do Som, né? O pessoal, eu toquei teve uma apresentação que o empresário fez só para músicos. E foram vários bandolinistas e todos tinham discos meus. Todos sabiam da minha história, sabe? Só tinha um que falava, que morou no Brasil, que falava português e tal. Foi a minha comunicação com eles. Mas é interessante como eles se dedicam, aprendem, prestigiam, né? É verdade. Então, E eu prestigia. adorei o Japão. Primeira que vez que eu ótimo. fui. Feedback A viagem bom. é longa. Levamos 40 longa. horas viajando para chegar lá e 40 Deus. horas para voltar. É uma viagem longa, mas vale a pena. Muito. Ah, tá vendo? Valeu a pena. Aí a gente fica muito feliz em saber, como você está falando, desse reconhecimento internacional até hoje, né? Como você está dizendo, que você voltou agora do Japão Uhum. e se surpreendeu, né? De ser reconhecido lá e de tudo. Eu fico no maior orgulho por Com vocês certeza. É, e tudo muito mais. bom. Muito feliz, muito feliz. Agora, Armandinho, chegou agora a hora do nosso programa, que é o Momento Quiz. Opa. Momento Quiz. Eu vou te perguntar, você tem que responder a primeira coisa que vier na sua mente, tá bom? Sim. Lá vai, lá vai. Armandinho, se sua guitarra falasse, o que é que ela diria? Bebeu água? Tá com sede? Boa, É boa. a primeira coisa. E o povo Boa. responde. É Boa. incrível isso. Boa. Meu Deus. Não, bota esse instrumento para tocar então essa chamada aí que você fez. Bebeu água. Trim. Não, eu faço Segue? isso com a guitarra baiana, porque me dá Ah, essa aqui não é a guitarra baiana, não, mobilidade. Dani. Aqui não tem. Entendi. Ah, Conseguiu. Conseguiu sim. Bom, tá Conseguiu. bom. Deu pra entender. Qual é o seu lugar favorito em Salvador, Armandinho? Puxa, eu acho que é a minha casa. É o lugar que eu me sinto mais tranquilo. Hoje, com a minha nova família, um filhinho novo aí, o Manduca. Filhinho. Como é o nome dele, Armandinho? É Armando, mas só chama de Manduca. Ele fala Manduca Macedo. Ele vai fazer 2 anos e já gosta de tocar o bandolim, guitarra baiana, mas a preferência dele é a bateria. Eita. Ele até já Bateria. tem uma bateria. Opa. Agora bate que é incrível. Ele tem um bumbo que ele vai reto, pum, pum. Eu digo que é bumbo de trio elétrico. Tum, tum, tum. Aí fica batendo, quebrando tudo em cima, né? No prato e tal. E o bumbo, tum, tum. Vai fazer 2 anos o moleque, rapaz. 2 É, anos. sim. E Manduco lá jogando na bateria. Uma palavra que resume Armandinho hoje. Poxa, uma palavra que resume? Isso aí eu não sei dizer, não. Eu não sei me resumir assim a uma palavra. Não tem como. Mas eu adoro, é a coisa do músico, né? Um músico. Música. Eu diria, quando Sei. fala guitarra baiana, eu acho que está falando Armandinho. Armandinho. É Armandinho, verdade. pronto, guitarra baiana. É verdade. Armandinho, se você não fosse músico, você seria... Também não sei dizer o quê, porque eu gostava muito de desenhar. Eu fiz até um desenho agora lá em Portugal, na casa do meu filho, João, que é meu empresário. E a filhinha dele lá, e tinha uma foto, e eu comecei a desenhar, e todo mundo adorou. Puxa, você desenha bem. Adoro, sempre gostei dom muito também, de né? desenhar. Eu acho que seria nessa área do desenho. Da arte, Eu né? fiz o vestibular de artes plásticas e música.
perdi música, passei em artes plásticas, mas não segui porque eu já estava indo para o Rio de Janeiro gravar os discos de trio elétrico, de fazer a cor do som e tal, e eu tirei a carteirinha da universidade, da UFBA, Epa. e me mandei para o Rio só para ter a carteirinha de estudante. Armandinho, uma mania que ninguém imagina que você tem. Mania? Uma mania que ninguém imagina que você tem. Que eu nem imagino, então... Não, que ninguém imagina que você tem. Uma mania sua que ninguém imagina que você Não posso tem. contar, não. Mania é sempre... Passa essa, então. Então, uma música que nunca pode faltar no seu trio. É Chame Gente. Chame Gente. Esse hino é uma saudação que eu fiz para o segundo disco do trio, né, que era lá... Eu fiz isso de saudação, né? Que eu dizia nova saudação, porque meu pai tinha aquela da... Essa coisa bem chamada de carnaval. E eu tinha essa ideia, mas aí, como eu já era mais moderno, né? Já tinha o Hendrix ali na veia, Beatles, daí tem que mudar essa... E aí, fiz a saudação, quando chegou 10 anos depois, eu fazendo, todo ano, quando eu ia fazer o disco do trio, eu ligava para Moraes, Moreira, vamos fazer a música desse ano, vamos lá e tal. Teve um ano que eu falei, temos que dar uma resposta aí que a gente não tocou ano passado, porque o caminhão virou na rua e tal. Aí, Moraes, o caminhão virou, Eita. Mas nem por isso deixei de tocar e tal. E aí, já virou música? E a culpa é de a culpa é de quem manipula e não pula o carnaval. Eita. Né? Que deu uma pancada aí na coordenação, né, que colocava ou não a gente no carnaval. Eu sei que Chame Gente, aí o Moraes falou, Armando, pega aquela saudação sua, transforma ela em frevo. Aí eu pai, aí fui. Aí fui. Eu fazia mais ligeirinho. Eu digo, não, tem que botar a letra. Aí fui. Aí fui conduzindo. Pronto, quando eu aprontei ela toda, eu tinha uma batida lá na bateria eletrônica de frevo. Aí gravei ela. Aí levei para Moraes. Escuta isso aqui. Aí mandei a melodia toda. Cara, o Moraes, como ele já tinha uma ideia do começo da melodia, ele abriu um papel lá e começou, imagina só que loucura, essa mistura, alegria, e foi botando, alegria é o estado, aí foi botando, encaixando na música toda. Que perfeito, na hora. No corredor da história, Vitória Lapinha, caramba, ele só pegou quando ele estava, imagina só que loucura, essa mistura, alegria, o estado chama Bahia de todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é. Quando ele parou aqui, eu falei, carnaval. Pô! E ele não gostou. Ele, não é isso, não. É sagrado e profano, o baiano é tipo religioso, Entendi. Ele queria uma coisa assim, mais... Por dizer que sagrado e profano, o baiano é carnaval, ele não estava vendo isso. Mas aí toda vez que ele cantava, que ele parava, o baiano é... Aí ficava assim, o carnaval. Ele, não, Armando, vamos... Foi a única palavra que eu botei na música, porque já eu fui para casa, uns 2, 3 dias depois, ele ligou para mim, Armando, tá ficando carnaval mesmo, viu? Eu já estou me acostumando, com isso aqui. Mas é lógico, quando você cantou, rapaz, eu vi, você descreveu. Foi o encaixe perfeito esse espírito baiano, rapaz, é sagrado e profano, é festa de Bonfim, é carnaval, é tudo, as festas religiosas,
Todas acabam em Perfeito. festa, em carnaval, em bebedeira. Então é o lado sagrado e o profano, né? E É o profano. baiano. É verdade. Não deu outra. Aí pronto, ele aí, olha, vem aqui que eu tô. Tem que ter um refrão, a gente tem que falar do chame-chame, daquele carnaval da Barra, como é que faz e tal. Eu falei, peraí, como eu era o dono da melodia, né? Aí fui lá e tal. Quando ele começou, puxa, eu quero fazer um. Como é falar do chame-chame, chame, gente. Aí que veio a ideia do chame, gente, né? Tá vendo? Aí pronto, eu aí fui fazendo a melodia, que tinha que acabar. Tanarã, tinha que acabar preparando para a volta. Imagina Ah, você vai só. finalizar com essa, Armandinho. Aí Com pronto. certeza. Não é, Dani? Essa Eu vai, queria vai. saber, Armandinho, o que é que a gente pode esperar agora? Novas parcerias, shows, gravações, o que é que tá vindo aí de Armandinho Macedo? Olha, eu tenho, como eu falei, todo dia eu faço uma música, eu sento, pego o gravador, todo dia vem uma ideia, né, e tal. E eu tenho uma parceira, Maria Vasco e tal, ela hoje em dia está em possibilidade de andar, ela fica na cama o tempo todo, mas a cabeça dela não para. Eu fiz uma letra, e toda vez que ela manda uma letra, eu faço uma música. E vai ficando guardada, né? Eu digo que a gente tem um baú, né, de músicas. Tem um grande parceiro que é Fausto Nilo, né? O interessante é que quando a gente continuou fazendo algumas músicas depois, mas eram músicas que não tinham mais penetração no rádio, não tinha mais, não acontecia. Uma das que eu fiz com Moraes, ainda gravamos nos discos do trio dos anos 80, já 80 e tanto, que é Pelô Patrimônio. Eu achava que era uma nova Chame Gente, né? Que são coisas que realmente eu fiz com o Fred Góes também, né? Uma música homenageando meu pai quando ele morreu, que é essa daqui eu gosto de cantar. Toda vez que eu vi tocar um trio elétrico, seja aqui ou em qualquer lugar, lá estará o meu velho Osmar. Junto com Dodô revolucionou o carnaval brasileiro num caminhão de alegria, levando a Bahia, meu rei, numa guitarra bacana, chiquita baiana, ligado no amplificador, deixa o som rolar, toca o pau Dodô, toca o pau Osmar, o pau elétrico, levando alegria, meu rei. Toca essa pubica, toca porque vem atrás do folião pipoca. Toca essa pubica, toca porque vem atrás a geração pipoca. O carnaval é o luxo da tecnologia tropical. É o luxo da tecnologia tropical. É o luxo da tecnologia, é o luxo da tecnologia. Tecnologia, né? É o que a gente está vendo aí, os trios elétricos, né? Aderiram totalmente, porque é uma Homenagem. coisa, né, de acontecimento Muito bacana tecnológico também, né? Tanto no som, na parafernália sonora, de iluminação, e hoje em dia os LEDs, né? Quer dizer, e mais o que virá, né? Enfim, daqui um dia será um disco voador, ele vem flutuando, né? Então é maravilhoso Imagine. isso. E que continue, né? Com Porque certeza. sempre que continuar, a gente vai estar lembrando de Dodô e Osmar. É como eu digo, né? Meu conjunto hoje, a gente tem levado, porque a gente que fez isso sou eu e os meus irmãos, que a gente chama Armandinho e os irmãos Macedo. Eternos Dodô e Osmar, né? Porque essa história é a nossa história, é o começo de tudo, é o que prevalece no fundo, né? Com certeza. Porque é como tudo se originou, né? É verdade. Com certeza. Ô Armandinho, agora para encerrar a última pergunta. O que é carnaval para você?
é o grande momento da minha vida, é o grande palco, é a grande emoção, né? Principalmente quando eu faço isso fora daqui. Quando eu faço isso fora daqui, eu carrego essa emoção, esse momento. Eu acabei de fazer agora trio elétrico na França, na lavagem de Madeleine, né? E que é o Robertinho, que um baiano, né, que criou essa lavagem. E é impressionante a multidão na rua. E aí eu fiz uma participação. E quando eu toquei Chame Gente, toquei atrás do trio elétrico, Vassourinha, e a gente sente ali a vibração, porque tem muito baiano ali, né? É uma festa criada por um baiano, então eu acho que a baianada toda que vive em Paris está lá nessa festa. E são baianos que trazem, que têm essa memória musical. Então, pô, quando eu toquei, que eu senti a vibração, isso foi agora, tem o quê? Menos de 2 meses que a gente fez isso. E é muito bacana você sentir, né, que está em dia, tem um público que reverencia, que gosta, que curte e que ainda pula essas coisas atrás do trio elétrico. E eu senti ali o público, a pipoca, vamos dizer, do Dodô e Osmar, né? Porque é uma pipoca especial, é uma pipoca que quer ouvir esse repertório, quer relembrar esses carnavais, essa história, e que aí que você falou uma coisa, se sente atual, se sente velho. Eu não me sinto como uma coisa velha, antiga, não, porque a gente faz uma coisa que é guitarra. A guitarra tem muito essa coisa de vanguarda, né? Guitarra não deixa de ser, né, um instrumento. Até tem uma piada que é que o guitarrista que quer tomar o lugar do cantor, o guitarrista quer aparecer mais. E é interessante porque o guitarrista tem esse destaque, né? É um instrumento que, para começar, é um instrumento que mais vende no mundo, não é mais do que qualquer outro instrumento, né? A princípio era o violão, mas a guitarra superou. Então a guitarra é o instrumento mais tocado. E eu vejo hoje uma meninada até de japoneses, cara, de meninos tocando a guitarra, assim, uma coisa assim, vertiginosa. Eu fico empolgado com isso porque faz parte do meu dedilhado, né, da minha história. E eu gosto muito de ouvir, porque ouvindo a gente absorve, né, absorve muita coisa. Eu, como não sou um estudante, não sou um cara que pratico estudando nada, eu absorvo muito ouvindo, né? Uma coisa meio que osmose, né? Aquilo vai entrando no organismo, né? E a gente vai absorvendo e vai... Então eu gosto muito disso e acho que a gente vai estar sempre atual, vai estar sempre presente em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Né? Que a gente toque, embora aqui seja o lugar que às vezes até é os velhos carnavais, mas quando a gente toca no Japão, na França, em Portugal, Espanha, os lugares que eu tenho ido, até a Alemanha, é novo, é atual. É atual. Então é aí que a gente revigora, é aí que a gente sente, olha, a Bahia tem que dar mais valor a certas coisas que não é só dizer, isso é velho, isso é do carnaval, é nostalgia, né? Que bota num clima e a gente não vê nada disso quando parte para um outro clima, até para quem não tem conhecimento desse histórico que a gente tem aqui. Então, para eles é novo. Para eles, os mais novos são os que mais se atraem a esse som eletrônico que a gente faz aqui com a guitarra baiana. Joia. Bacana, bacana, Armandinho. Quero dizer o seguinte, o nosso programa vai encerrando por aqui, mas eu tenho uma mensagem para te dar. Oba! E você, sua família toda, vocês são patrimônio cultural, histórico do nosso Brasil, da nossa música Da baiana. Bahia e do Vocês são Brasil, é eternos. verdade. Vocês são eternos. As músicas de vocês, não tenha dúvida, como eu estou lhe dizendo, vai sobreviver para sempre. Vocês, músicas clássicas,
Não tem como. Atemporal, Não tem né, como. Dani? É verdade. Pode vir essas músicas chiclete, TikTok, não sei o quê, mas esses clássicos de vocês, Ave Maria, é de geração para geração. Então, Que bom. assim, vocês são lendas. Parabéns. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui no nosso podcast. Para a gente foi uma Uma honra, honra. tá bom? E Que é isso, bom. Nanda. Com certeza. Obrigado, Eu Dani. também, Obrigado, muito Nanda. feliz, uma honra. Acho que a família toda, Uhum. fã de Armandinho, Dodô e Osmar. Opa. E assim, foi uma felicidade quando você aceitou vir no nosso podcast Elas Ensina, para brilhantar sua história, a vida da família, as músicas maravilhosas. E é isso, obrigada, né, Dani? Eu que agradeço, viu? E, Dani, Nanda, e eu é um queria, prazer. Armandinho, obrigada mesmo pela sua participação. E agora eu queria que finalizasse, Nanda, com o Armandinho tocando o nosso hino. Vamos Chame lá, gente, com certeza. vamos lá, Armandinho. Tchau, tchau, Né? galera. Vamos encerrar aqui com o Armandinho. Vamos Tchau, encerrar com o tchau. Armandinho. Aí, ó, fiz com o grande Moraes Moreira, graças a Deus. Olá. Viva Moraes! Quero dançar, quero dançar. Ah, imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos de quê? Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, discorre o sangue e o vinho, pelo mangue e pelourinho. A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé. O carnaval vai passar, vai chegar. Na Serra ou no Campo Grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Dodô e Osmar, Por isso agora vai. chame, gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta é o verdadeiro. Chame, gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta. Pam, 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 pam. Paraná, Paraná, Paraná. Chame, gente! Arrasou!